Hoje nós vamos falar do julgamento, né? O arrebatamento a gente pode pregar outro dia. Mas todo mundo sabe que no dia de juízo final vai ter um julgamento, né? Jesus vai vir, vai julgar as nações, né? Vai separar as ovelhas do lado direito, os cabritos do lado esquerdo, e vai haver um julgamento. Então, tanto eu quanto você, que estamos nos caminhos do Senhor, nos propomos a ser igreja, como as pessoas que não estão na igreja, né? Já ouviram falar desse julgamento. Alguns ainda que estão no mundo, não, mas a maioria já ouvimos falar. Talvez você vai falar, pastor, eu já ouvi sim que vai ter um julgamento. Outros vão falar, não, pastor, vai ter sim, eu creio. Maravilha. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, porque falar do julgamento é uma coisa, estar preparado para esse julgamento é outro. Por quê? O julgamento, ele tem dois lados, né? Ele pode absolver, quer dizer, salvar, como ele pode condenar. E aí? Nós estamos preparados para no dia de julgamento nós não sermos condenados e sermos absolvidos e salvos? Nós não podemos, né, nos dias de hoje, com tanta informação bíblica, a gente acreditar que só estar na igreja eu estou salvo. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, uma enganação. Não é real. Quando você vê ler a Bíblia, para nós que estamos na igreja, não é bem assim as coisas, né? Não estou aqui para tirar dogmas e nem doutrinas de homens que foi jogada ou lançada sobre você e sua família. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Então, primeiramente, vamos pensar. Pastor, vai ter um julgamento. Então, para ter um julgamento, tem que ter lei. Qual é a lei? Tem que ter regra. Qual é a regra que vai julgar? Por quê? Se você vai condenar alguém, é baseado numa lei. Quer dizer que alguém desobedeceu aquela lei. Se você vai salvar alguém, é baseado na lei. Quer dizer que aquela pessoa obedeceu a lei. Então tem que ter uma regra. Porque se não tiver uma lei que a pessoa desobedeça para ser condenada, não tem por que ter julgamento. Se não tiver uma lei que absolva e salve aquela pessoa pela obediência da lei, também não tem o porquê ter julgamento. Então, se tem julgamento, existe lei. Qual é a lei? Qual é a base? Quais são as regras? Que pela desobediência nós seremos condenados no inferno, ou pela obediência nós seremos salvos, absolvidos e entrar no reino dos céus. Então, biblicamente, nós temos que acender esse alerta dentro de nós. Por quê? Existe sim o julgamento vai ter, e existe também as regras e as leis, que desobedecendo a elas, seremos condenados. E obedecendo, praticando elas, seremos salvos. E ao mesmo tempo, como eu obedeço e desobedeço essa lei? Como eu faço isso? É agora, é depois, é antes? Nós vamos aprender isso agora, já. Papel, caneta e se você tiver a sua Bíblia na mão, para nós aprendermos juntos. Primeiramente, vamos falar dessa regra que vai ser a base predominante do julgamento. Qual é? Então a palavra é muito clara. Todos, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Evangelho de João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que um julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no dia do juízo final. Olha que bênção, já acendeu uma luz. Peraí, pastor, então nós já entendemos. Nós vamos ser julgados baseados na palavra de Cristo. Eu não vou ser julgado baseado na palavra de Deus através de Moisés, nem na palavra de Deus com Adão e Eva, nem na palavra de Deus com Noé, e nem na palavra e aliança de Deus com Abraão. Nós seremos julgados baseados nas palavras de Deus por intermédio de Cristo. Porque Jesus é muito claro. Eu estou pregando o evangelho, estou levando a verdade, trazendo a verdade, diz na pessoa dele. Hoje, ele está usando as nossas vidas para pregar o evangelho, pregar a verdade, pregar a justiça. Por quê? Porque por intermédio dela, nós entramos em uma santidade que nos dá direito de alcançar o reino de Deus e também nos dá direito e ajuda de Deus nesse mundo, nesta terra, enquanto vivemos aqui. Só que pela desobediência dela, nós perdemos o direito de entrar no reino dos céus, então nós vamos ser sepultados no inferno, e ao mesmo tempo perdemos o direito da ajuda de Deus de estar estendendo as mãos enquanto vivemos neste mundo. Então existem regras. Então nós temos que entender, você que me assiste, que me ouve, você quer ser salvo? Quero. Você conhece todas as regras de Cristo para obedecê-las e praticá-las? Já está praticando para ser salvo? Ou está na igreja e acredita que aceitou Jesus, está salvo? Vivendo e praticando pecados que a Bíblia diz que condena e tira a salvação. É o momento de nós refletirmos com o que nós estamos aprendendo, porque hoje nós vemos que o ser humano gosta de ser uma massa de manobra e até na parte correspondente à religião e correspondente a Cristo. E nós não estamos aqui para fazer você ou da sua família
uma massa de manobra. Nós estamos aqui para trazer um evangelho para você fazer a manobra da sua vida. Eu não estou aqui para te manobrar. Eu estou para te ensinar e aí você faça a manobra que você quer. Então, peraí. Se no dia de juízo final a salvação e a absolvição é pela obediência da palavra de Jesus Cristo, então, primeiramente, eu tenho que buscar, compreender, entender, ler e estar diante daqueles que pregam os evangelhos de Cristo. Se eu vou para o inferno pela desobediência da palavra de Cristo, então quer dizer que se eu não tiver acesso, não conhecer, ou se eu mesmo que eu ouvi e não obedecer e não praticar, eu vou perder a minha salvação no dia de juízo final. Então isso tem que ficar claro para mim e para você. Isso tem que ficar claro para cada um de nós e você vai entender a clareza disso e o porquê que hoje usam mais a lei, mais o judaísmo sobre o povo que está sendo manobrado, dizendo que são da parte de Deus, afastando você de toda a base do evangelho de Cristo. No dia do juízo final, você vai chegar, eu vou chegar e dizer, olha Deus, eu vivi a lei de Moisés, eu vivi o judaísmo, olha, eu tenho a arca da aliança, eu tenho o quipá, eu tenho o manto, eu tenho tudo isso. E Deus fala, nada disso vai te ajudar em nada. Porque você não é julgado pela prática, as práticas da lei de Moisés e o que originou dela. Você vai ser julgado pela obediência ou desobediência do evangelho que eu deixei por intermédio de Cristo. E a maioria vai chegar e falar, peraí, male a gente ouvia falar da pregação de Cristo e do evangelho de Cristo. E quando ouvíamos, é só vitória, a multiplicação do peixe, a multiplicação do pão. A grande pesca maravilhosa. Então é um alerta hoje que acende no seu coração. Teremos um julgamento no dia de juízo final? Isso é fato. É fato que teremos. Mas qual a lei, a regra, a doutrina que vai nos reger? Pela obediência ou desobediência? Obediência absolve e salva, desobediência condena. É o evangelho de Cristo. Então ele é muito claro quando ele diz em Evangelho de João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, é as palavras dele, tanto as que ele falou aqui, estando vida, que foi relatado pelos apóstolos, seus discípulos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é um evangelho que nós estamos lendo agora, neste momento, assim como Cristo, por intermédio do Espírito, usando os santos apóstolos para escrever o restante das cartas até o livro de Romanos a Judas, automaticamente, e Apocalipse, que é uma revelação de Deus para João. Ele está dizendo que é esta passagem, este evangelho, essas bases que serão aquelas que vão nos reger. Porque ele está dizendo, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado. Deus está usando o Gregorute e muitos outros homens para pregarem a verdade. E as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem praticar. Jesus não as julgam, porque ela está no direito do livre-arbítrio dela, mas que elas entendam que no dia do juízo final, elas serão julgadas por esta própria palavra que está sendo pregada e anunciada há 2000 anos para cá, e os povos e as pessoas não querem ouvir e praticar. Como eu posso acreditar que eu vou ser salvo, julgado por uma lei a qual eu não obedeço, não quero ouvir, não quero nem praticar e nem me interesso, está diante daqueles que me anunciam ela, que me ensinam ela? É um alerta. A Bíblia, a partir do momento que ela deixa de ser para nós a referência de fé e prática, não faz nem sentido a gente dizer e ter o porquê ir para a igreja. Ou dizer que somos a igreja. Agora, olha o alerta mais profundo do que Cristo nos diz. Pastor, eu entendi. No dia juízo final, o nosso julgamento, de todo o conhecimento bíblico, a parte que é para praticar, viver, a parte que é para exemplo, para advertência, a parte que se conta a história de Deus desde o princípio até Cristo e depois de Cristo, tudo isso nós entendemos. Mas compreendemos hoje que no dia do julgamento, a base que vai nos julgar é a palavra de Deus por intermédio de Cristo. Então eu entendo que eu tenho que ter todo o conhecimento deste evangelho, deixar penetrar em meu coração e obedecê-lo, para que no dia de juízo final, pela obediência dele, eu seja salvo. Porque pela desobediência dele nós seremos condenados. Pastor, mas como procede isso? Veja bem, a palavra é muito clara. Romanos capítulo 2, versículo 5.
Romanos 2:5 até o 11. Mas segundo a dureza do coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da redenção do justo juízo de Deus. Então, muitos de nós, que estamos com os nossos corações endurecidos e não queremos aceitar e receber e viver a palavra de Cristo, nós estamos acumulando a ira de Deus para o dia deste julgamento, que seremos julgados baseados na desobediência ou na obediência da palavra de Cristo. Então, nossos corações penitentes, endurecidos, rebeldes, corações que vamos te dizer que são verdadeiros concretos espirituais, em que não permite que o evangelho e a verdade de Cristo entre dentro desses corações, agimos de maneira em que, em vez de termos a benevolência de Deus acumulada sobre as nossas vidas para a salvação, nós estamos acumulando a ira de Deus. Então, tudo que nós fizemos por intermédio deste corpo é a base do nosso julgamento. Então, este corpo, ele também é provido de um coração, aonde ele é enganoso. Que a palavra diz que o coração do homem é enganoso, mas é o coração do homem e o coração da mulher que Deus esquadrinha. Então, ele está dizendo, se o nosso coração é endurecido e não quer aceitar a santa palavra, o santo evangelho de Cristo e viver e praticar, nós não estamos acumulando a benevolência de Deus, e sim a ira de Deus para o dia do juízo final. E olha o que ele diz no 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, tá vendo? Nós vamos receber aquilo que nós fizermos por meio deste corpo, pelo meio do nosso procedimento nesta vida. A vida eterna para aqueles que fazem um bem, abrem o coração, oram, né? Não procura a incorruptibilidade, quer dizer, não anda no pecado, na iniquidade, na transgressão, esses receberão a vida eterna. Mas no versículo 8, mas a ira de Deus, indignação aos facciosos e aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, qual é essa verdade que as pessoas estão desobedecendo? E qual é essa verdade que Deus está referindo aqui? O Evangelho de Cristo. Então, no versículo 8 tem um alerta. Mas a ira de Deus e a indignação aos facciosos e aos que desobedecem à verdade. Pastor, que verdade é essa? É as palavras de Deus por intermédio de Cristo. Então a Bíblia diz que a ira de Deus vai vir contra nós que desobedecemos o evangelho de Cristo, seja no seu conteúdo completo ou seja parcial. Deu para entender? A Bíblia está nos dando o alerta. Então a Bíblia não está para te assustar. Não estou te assustando, tocando terror, te julgando, te condenando. É para você fazer uma reflexão. Pastor, então quer dizer que eu estou do lado errado. Estão me dizendo que eu estou bonito na foto com Deus, mas o que eu estou fazendo biblicamente, eu estou feio na foto com Deus. É o que eu falo, massa de manobra. Estão manobrando a gente. Satanás está manobrando as pessoas. Mas Deus não vai permitir que aqueles que estão diante de nós e que Ele levantou para se conectar conosco e trazer a verdade, seja massa de manobra das trevas, mas seja servos e servas de Deus. E ele diz no versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, aos judeus primeiro e também aos gregos, e que não obedece à verdade de Cristo. E no versículo 10, glória, porém, e honra, a paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também aos gregos, e que praticam e aceitam e vivem a verdade de Cristo. Então a escolha é nossa. Teremos o julgamento, isso é fato. Vamos ser julgados em que lei, que regra? Desobediência e obediência, isso é fato. De que regra, de que lei? Do Evangelho de Cristo. Então ele está dizendo que a ira, quer dizer, se nós estamos no mundo, não aceitamos o Evangelho, a verdade, o amor de Cristo, estamos acumulando a ira de Deus. E se nós estamos como igreja, mas também não queremos viver o evangelho de Cristo. Ah, não é bem assim, não é bem dessa maneira, não é bem desse jeito, eu não enxergo assim, eu não vejo assim, né? Eu vou continuar aqui, mas espera aí, está errado. Estão te instruindo errado, estão te ensinando errado. Estão te ensinando aquilo que não vai ter valia nenhum para o julgamento. Não, mas eu vou continuar aqui. Quer dizer, essas pessoas, elas estão ignorando o evangelho. E a Bíblia diz que desta maneira, elas não praticam o evangelho de Cristo e não obedecem às palavras dele. E não estão acumulando a benevolência, e sim a ira do nosso Deus. Isso mesmo, a ira do nosso Deus.
Deu para você entender? Então eu estou pregando Bíblia. Ah, pastor, eu não creio que eu estou acumulando a ira de Deus. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que eu só estou numa posição e na prática de algo que vai trazer a ira de Deus contra mim, não adianta eu querer dizer que eu creio ou não creio. A Bíblia está dizendo, ela é regra de fé e prática, ela é fiel e Deus vai cumprir ela. Deus não vai cumprir o nosso crer naquilo que não é real. Eu tenho que crer naquilo que está escrito e não crer naquilo que eu acho. Eu tenho que crer naquilo que está escrito e não crer naquilo que o povo faz eu acreditar e que a palavra está retrucando. Porque hoje nós percebemos que a Bíblia é um mero detalhe para nós. Para o mundo, sim. Para quem está no mundo, sim, a Bíblia seria um mero detalhe, mas está sendo um mero detalhe para nós. Mas não pode, porque ela é a nossa regra de fé e prática. E olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, aqui o julgamento, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo. Como nosso irmão Joel fala Deus, para este povo aprender. Ô glória, espero que o irmão Joel tenha melhorado da gripe aí. Estamos orando pelo irmão, amém, varão? Entendeu? O que importa é que eu e você venhamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados mediante aquilo que fizemos pelo meio deste corpo. Então hoje, que eu e você vivamos nesse corpo, continuaremos vivendo neste corpo, vivemos neste mundo e temos que viver neste mundo até finalizar os nossos dias, mas nós não podemos nos deixar contaminar com as coisas do mundo. Então, para eu ser salvo, e qualquer ser humano hoje que queira ser salvo no mundo inteiro, em qualquer lugar, tem que, por intermédio deste corpo, fazer o bem. E o bem, sim, é ajudar as pessoas mais carentes, com alimento, com roupa, tudo isso é o bem. Mas também nós temos que entender que o bem maior é a obediência da verdade de Cristo. Porque não adianta só chegar lá e dizer assim, olha, eu ajudava o pobre com comida, eu ajudava o pobre com cesta básica, eu fazia o bem. Não seremos justificados por esse tipo de obra da carne, mas obras da fé. Porque a fé sem obra ela é morta. Então nós temos que entender que eu e você, qualquer um de nós que nos prontificamos a servir a Cristo e ser a igreja de Cristo, no dia do juízo final, nós vamos comparecer diante de um tribunal. E esse tribunal vai nos julgar por aquilo que nós fizemos por intermédio deste corpo. Se por este corpo nós ouvimos, aceitamos, guardamos nos nossos corações as palavras de Cristo e obedecemos e praticamos, seremos salvos. Que o bem vai estar dentro desse conglomerado de obediência. Mas se nós ouvirmos este evangelho de Cristo e o ignorarmos, e não vivermos e não praticarmos por intermédio deste corpo, no julgamento nós seremos condenados. Tanto no conteúdo inteiro do evangelho de Cristo, como parcelado em partes, como nós vemos hoje. Quem está no mundo muitas vezes não quer obedecer nada do evangelho de Cristo. E muitos estão nos caminhos e tipo, não, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, isso aqui eu aceito, isso eu não aceito. Ah, eu não vejo que é bem assim, eu não creio assim, mas está na Bíblia. Ah, mas eu creio diferente. Mas você está errando, porque você está fazendo o que a Bíblia diz para não fazer. Você está pecando por meio desse corpo. E esse pecado por meio desse corpo gera a desobediência da palavra de Cristo. E ele está dizendo que você vai ser julgado por esta palavra. E essa desobediência vai te tirar a salvação. Deu para você entender? Então hoje, a gente fala tanto do julgamento, mas nós estamos preparados para o julgamento? Seremos julgados baseado no quê? Tudo aquilo que fizemos pelo meio deste corpo. Então, se esse nosso corpo está ouvindo a palavra de Cristo, deixando penetrar em nossos corações e colocando em prática em nossas vidas, no dia de juízo final, no julgamento, nós seremos absolvidos e salvos. Mas se pelo meio desse corpo eu estou ignorando no seu conteúdo inteiro, ou parcial, ou em partes, ou um pedaço do evangelho de Cristo que eu não quero aceitar, não quero viver, não quero praticar, porque eu não gosto, no dia de juízo final, no julgamento, vai mostrar que eu desobedeci aquilo outro, e verei a condenação de Deus em nossas vidas. Então, a partir do momento que nós nos prontificamos em ser a igreja de Cristo, nós temos que saber como nós procedemos por esse corpo. Por quê? Nós pecamos por 3 pontos: palavras, atos e pensamentos.
A Bíblia de Cristo, a palavra de Cristo vai nos ensinar a controlar e conduzir as nossas palavras, atos e pensamentos fora do pecado, mas na obediência e santidade para nos alcançar o reino de Deus no dia do julgamento, que seremos julgados por aquilo que fizemos pelo meio desse corpo. Então, se pelo meio desse corpo, mesmo eu, dizendo ser igreja, mesmo eu, estando dentro de uma igreja, por meio desse corpo, eu gero a desobediência do evangelho de Cristo, não aceitando e não vivendo a palavra no seu conteúdo inteiro ou imparcial, no dia do juízo final, o julgamento vai me condenar porque eu desobedeci, não aceitei, não vivi, não pratiquei o evangelho de Cristo. E por isso eu acumulei não a benevolência, não a aprovação, mas a ira de Deus. Como nós aprendemos hoje. Então é hora de você refletir. Chega, família, de ser massa de manobra. Chega de brincar com Deus. Deus, pastor, você vai dizer, ele é misericordioso. Agora, no dia do juízo final não vai ter misericórdia. No julgamento, não tem misericórdia. Ele vai ser um juiz. Ele vai julgar e condenar. Ele vai vir com cedro. A Bíblia diz que ele vai vir com ira, cólera nos olhos, condenando todos aqueles que não obedeceram o seu evangelho, o evangelho de Cristo. Faz essa reflexão hoje no seu coração, para que nós possamos juntos aqui, verdadeiramente, fazer valer a pena cada minuto na presença de Deus, aprendendo este evangelho, vivendo este evangelho e aceitando em nossos corações. Se a gente não quer aceitar a regra do próprio Deus, como ele vai nos aceitar? Como você pode dizer que você tem um servo que é bom, se ele não obedece o que você pede? Como você vai ter um funcionário na sua empresa, se ele é desregrado e faz tudo contra as regras da empresa, só prejudicando a ele mesmo e aos que estão ao redor? Como você vai manter um empregado desse, um funcionário desse, e pagar um bom salário para ele? Você vai mandar embora. E como nós podemos acreditar que fazendo tudo aquilo que não alegra a Deus, ou parte daquilo que não alegra a Deus, ignorando o que Deus está nos ensinando, estamos alegrando a Deus e sendo salvos? A Bíblia diz que é contrapartida. Pelo contrário, não estamos alegrando a Deus, estamos acumulando a ira dele sobre as nossas vidas. Então vai ter o julgamento e nós estamos sendo preparados? Estão nos preparando para o julgamento? Estão nos ensinando quais são as bases que será a regra desse julgamento para salvar ou para condenar, para que a gente conheça e não venha transgredir as regras de Cristo para sermos salvos? Ah, pastor, mesmo que eu não conheça a palavra, no dia do juízo final eu vou ser salvo por inocência. Isso eu quero ver você provar na Bíblia, para você mesmo. Para mim você não precisa, que eu já sei que não existe. Isso é mais uma massa de manobra enganosa. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Cristo ele entende que as pessoas erram e pecam porque não têm interesse em conhecer a palavra e as Escrituras, e muitos de não aceitarem a pregação do Evangelho de Cristo como está sendo ministrada todos os dias.